Voltamos e vamos viajar com o Fael Lima até o Itaquerão. Você passou aperto lá, Fael? Entrei só com 30 minutos de jogo, Léo. Muito frio, muito problema, Léo, mas foi bom. Eu falo que o atleticano não tem programa, sábado à noite, com frio e sem ingresso. Olha aqui. Depois não vai entrar, segura! A gente não conseguiu gravar com os torcedores na porta, como vocês viram nas imagens, a polícia passou todos os torcedores que estavam no ônibus de mão dada, a gente teve que correr, a gente foi na base da pressa, os funcionários do Corinthians pedindo pra gente ir com rapidez, mas muita gente do lado de fora ainda, como a gente vai ver lá na bilheteria agora, na catraca, ninguém entra mais. Chegamos na bilheteria, não tinha mais ingresso e elas entraram em contato com a diretoria do Corinthians e a diretoria falou que simplesmente ia rasgar o estatuto do torcedor e que ia ter só 1.000 ingressos para a torcida do Atlético e mais nada. Então, 7 horas da noite venderam mais ou menos uns 200 ingressos a R$50, depois não venderam mais nada. A polícia fechou um batalhão, empurrou todo mundo com gás, com spray de pimenta e empurrou todo mundo e mandou todo mundo evacuar. Muito bem, aqui o Custódio Pereira Neto, advogado, torcedor do Atlético, mora no Rio, está querendo processar com base exatamente no Estatuto do Torcedor. Vamos rever nas imagens para a gente saber. Para o início de conversa, Fael, tem razão a torcida atleticana em reclamar? Tem razão em reclamar não só com o Corinthians, mas também com o Atlético, Léo, porque o Atlético acreditou no bom senso que existe entre os clubes. O Corinthians, quando vem jogar em Belo Horizonte, ele não faz a requisição de 2.000 ingressos, ele não paga antecipadamente, o Atlético separa e disponibiliza para o Corinthians. O Atlético acreditou, como acontece em outros anos, que o Corinthians faria o mesmo em São Paulo. Mas não checou isso. Mas tem que ser papel e caneta, tem que oficializar tudo isso, tem que fazer o pedido. A torcida do Galo lotou o Itaquerão, isso já aconteceu em 2014, voltou a acontecer agora. Muita gente ficou de fora, mais de 1.000 pessoas ficaram de fora, muita gente de São Paulo voltou para casa. E no caso do ônibus onde eu estava de caravana, a polícia ficou temendo um ataque da torcida do Corinthians, confronto lá de fora, e colocou a gente para dentro, para um local onde o Corinthians faz credenciamento da imprensa. O próprio Corinthians falou que iria colocar a gente para dentro, a polícia contou quantos torcedores tinha, passou a gente por um passo, a gente teve que dar as mãos, não houve nenhuma revista, foi improviso total, desrespeito com o torcedor atleticano por parte do Corinthians e faltou também essa questão do Atlético oficializar tudo isso. Fica a lição, a gente espera que não aconteça novamente. A Fúria Alvinegra disse que compraram o ingresso, mas não receberam os bilhetes lá? Não. Eu estava justamente no ônibus da Fúria Alvinegra. Os torcedores saíram, um torcedor saiu do ônibus para comprar o ingresso. Quando a gente chegou no estádio, a gente chegou por volta das 8h15 da noite e não havia ingresso algum para o nosso ônibus. Eles conseguiram passar as mulheres, deram ingresso para as mulheres. As mulheres, aliás, a gente pagou, eu paguei meu ingresso R$50. As mulheres passaram com os ingressos na catraca e os homens tiveram que passar nesse portão, como eu mostrei nas imagens, onde é o credenciamento. E quem quisesse reclamar não dava, né? Porque o juizado especial do estádio só dava para ser acessado por quem tinha ingresso. Né? Isso tudo está na ação aqui do Custódio, eu estou lendo que está na ação. Isso. Ele faz aqui umas ponderações a respeito de desrespeito ao Estatuto do Torcedor, né? E quer que o Tribunal de São Paulo apure a vedação do torcedor de ir ao juizado especial, né? E vai pedir também aqui, ó, por questão de risco, né, patrimonial, físico e emocional das pessoas. O Custódio, ali até de Caratinga, ele já processou a CBF uma vez, chegou aí para o STF, é um advogado bom e o torcedor tem que correr atrás mesmo porque paga ingresso caro e tem que ser respeitado em qualquer local. Eu só peço ao Atlético que não faça o mesmo com a torcida do Corinthians em Belo Horizonte, não tem isso de mesmo tratamento não. O torcedor tem que acabar, tem que ser bem tratado. O corintiano, o atleticano, o flamenguista, o cruzeirense tem que ser bem tratado porque o torcedor está pagando caro por isso e é um absurdo a gente ver lá pai chorando com o filho, porque viajou de Belo Horizonte para São Paulo ver o jogo e ficou de fora. Também acho, é um desrespeito não só com a torcida do Atlético, mas várias torcidas do Brasil todo têm esse desrespeito. A informação que eu tenho é que o erro partiu da diretoria do Atlético. Por quê? Porque isso tem que ser documentado. Até 10%. O Estatuto do Torcedor fala
até 10% da carga máxima. Tem que ser documentado? Foi o estatuto que fala isso? Tem que ser documentado, é claro que tem. Por que o Atlético disponibiliza 2 mil para o Corinthians quando vem aqui sem documentar? A diretoria do Corinthians mudou agora, Leopoldo Siqueira. A diretoria do Corinthians anterior Mas ela não poderia fez o acordo de cavalheiro para o Flamengo não usar o Guerreiro e agora ela não é cavalheiro para o outro time? Fez o acordo lá. Como é que pode? Fez o acordo. Isso aí eu não tenho informação de Guerreiro, eu tenho informação que meus amigos da imprensa paulista me passaram. Me passaram o seguinte, a diretoria do Corinthians falou para eles que não sabia nada disso, porque o Atlético tem que disponibilizar e pagar. Pagar os ingressos. De toda forma, o advogado está bravo, ele vai razão, ter uma ação judicial indenizatória por danos morais e materiais na Justiça Comum contra a CBF, por ser organizadora do campeonato, e contra o Corinthians, por causa da irresponsabilidade do advogado na venda dos ingressos. Você imagina torcedor do nosso ônibus, por exemplo, que viajou, saiu daqui na sexta à noite e ficou de fora. Isso é um absurdo. E a nota oficial do Atlético fala que o Atlético esperava que o Corinthians mantivesse o bom senso que existe entre os clubes de separar ali os 10% que o Estatuto do Torcedor obriga. O mais triste é ver metade do estádio vazio e tanto torcedor do lado de fora. Muito bem.